Amados irmãos, é uma bênção, um privilégio poder partilhar com vocês nesta noite a palavra de Deus. Eu quero convidar a todos para lermos juntos a palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35 ao verso 41. Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: calma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos buscar a direção do nosso Pai, pedir que o Espírito de Deus está presente e ilumine a nossa mente. Deus, a Tua palavra acabou de ser lida. Nosso coração está ansioso para ouvir a Tua voz. Fala-nos, por amor de Jesus, o Teu Filho, em quem oramos. Amém. Amados, a vida cristã é cheia de desafios. A vida cristã não é indolor, não é sem luta, não é sem dor, não é sem lágrimas, não é sem vale. Vida cristã não é uma colônia de férias, não é um parque de diversões, não é uma estrada cheia de tapetes aveludados. Vida cristã é enfrentamento, é tempestade, é luta. Eu queria convidar você para introdutoriamente olhar para esse texto e ver 4 coisas acerca das tempestades da nossa vida. Primeiramente, em nível de introdução, diria que as tempestades da nossa vida são inevitáveis. Elas chegam para o pobre e chegam para o rico. Elas chegam para o doutor e chegam para o analfabeto. As tempestades chegam para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o homem, para a mulher madura e também para os anciãos. As tempestades chegam para os crentes e para os não crentes, para os fiéis e para os ateus. É impossível passar pela vida sem saber o que é o drama de uma tempestade. Elas são inevitáveis. Em segundo lugar, as tempestades são não apenas inevitáveis, elas são imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem aviso prévio, sem tocar a campainha, e de repente ela pode chegar e transformar a sua vida e pôr a sua vida de ponta cabeça. Você vai ao médico para um exame de rotina e de repente sai de lá com a notícia dolorosa de que está com a doença rara, até muitas vezes incurável. Você sai de férias com a família e de repente é colhido por um acidente grave e surpreendente que deixa marcas profundas em toda a sua caminhada. Depois de um casamento, muitas vezes feliz, harmonioso, de 10, 15, 20 anos de vida conjugal, de repente um fato, um deslize, uma queda, uma dor, uma decepção, um trauma, um divórcio doloroso.
tempestades, muitas vezes, são imprevisíveis. Fato curioso é que o mar da Galileia, esse que nós acabamos de ler, na verdade não é um mar, ele é um lago, ele é uma lagoa, ele é um lago de águas doces, não é de água salgada. Esse mar tem 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. E esse mar está exatamente encurralado, cercado por ambos os lados, e nós encantados com a graça e o livramento de Deus. Se você está passando por uma luta, talvez de enfermidade, talvez um problema financeiro, talvez um problema na família, talvez uma angústia na sua alma, se talvez você entrou aqui hoje aflito, quem sabe desesperançado, quem sabe precisando de uma palavra de Deus urgente no seu coração, quem sabe você tem passado noites indormidas, madrugadas insones, quem sabe somente Deus pode testemunhar o drama da sua vida, a dor do seu coração, que aperta o seu peito, que sufoca a sua alma, e você está talvez aflito, desesperado, angustiado. Eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, que Deus tem um propósito, que Deus está no controle, e que Ele nunca vai abandonar você, Ele nunca vai deixar você sozinho, Ele nunca vai desamparar você, Ele está no meio da tempestade com você. Se você passar pelas águas, Ele vai estar com você. Quando você cruzar os rios, Ele vai estar com você. Quando você passar pela fornalha de fogo, Ele vai estar com você, porque Ele é o seu Deus, e Ele é o seu libertador, e Ele vai tornar você mais forte, mais maduro e mais perto dEle. As tempestades são pedagógicas. Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é de Jesus aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A terceira pergunta é dos discípulos uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É sobre essas três perguntas que eu gostaria de partilhar com vocês nesta noite. A primeira pergunta é a pergunta dos discípulos. O mar está revolto, Jesus está dormindo na polpa do barco, cansado, depois de um dia inteiro em que esteve ministrando a palavra para uma multidão. E agora, depois de esforçarem-se para resolver o problema, depois de baldados todos os seus recursos, diz o texto que apavorados, eles se aproximam de Jesus, acordam de Jesus com a grande pergunta: mestre, não te importa que pereçamos? A primeira sensação que você e eu temos na hora da dor é essa: que Deus nos abandonou. A primeira reação que nós temos é essa: será que Deus não vai fazer alguma coisa? Por que Deus permite isso? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Por que Ele não age? Por que o seu braço está encolhido? Por que os seus ouvidos não escutam o meu clamor? Mestre, não te importa que pereçamos? Talvez você entrou aqui nesta noite com essa dúvida ou com essa angústia. Talvez você está passando por uma tempestade, talvez você está passando por uma dor, talvez você está passando por uma luta, talvez você está no miolo de uma tempestade, e você também está aflito, e você está com medo, e você está até desesperado, e você acha que não tem mais saída para você. Você está no meio do mar, e o mar está engolindo você, e você pergunta: meu Deus, o Senhor não vai fazer alguma coisa? Não te importa que pereçamos? Mas por que essa pergunta? Por que essa angústia? E eu penso que aqueles discípulos tinham que enfrentar algumas tensões para fazerem essa pergunta. A primeira tensão que eles estão enfrentando é a seguinte: como você vai conciliar o fato de Jesus estar presente com você e você está passando a tempestade? Jesus estava naquele barco. E às vezes o pensamento que nós temos é o seguinte: se Jesus está conosco, tudo vai muito bem. Se Jesus está conosco, é bonança do começo ao fim. Se Jesus está conosco, não tem vento contrário. Se Jesus está conosco, não tem tempestade à vista. Se Jesus está conosco, não tem crise familiar. Se Jesus está conosco, não tem crise econômica. Se Jesus está conosco, não tem acidente, não tem doença, não tem morte, não tem luto, não tem dor. Mas essa é uma leitura errada. O Senhor Jesus nunca nos prometeu ausência
ausência de luta, Ele nunca nos prometeu ausência de tempestade, Ele nunca nos prometeu ausência de ondas revoltas, Ele nunca nos prometeu ausência de rios transbordantes, Ele nunca nos prometeu ausência de fornalhas, Ele nos prometeu estar conosco nessas circunstâncias. Às vezes nós ficamos conflitos porque nós não conseguimos discernir o propósito de Deus. Deixa eu ilustrar isso. Gary Chapman, um ilustre escritor evangélico, narra num de seus livros que a sua mãe era bordadeira. Quando ele era criança, ele brincava aos pés da mãe, olhava para cima e via uma coisa muito esquisita, um pano com muitas linhas soltas, desconectadas, sem harmonia, sem plano, sem propósito, e perguntava: mamãe, o que você está fazendo? A mãe respondia: meu filho, eu estou bordando. Eu não entendia. Dia seguinte, brincando aos pés da mãe, perguntava: mamãe, o que você está fazendo? Estou bordando, meu filho. Ele olhava para cima, via um monte de linhas soltas, desalinhadas, sem harmonia, sem propósito. Outro dia pergunto: mamãe, o que a senhora está fazendo? Eu estou bordando, meu filho. Mas vamos fazer o seguinte, filho, vá brincar um pouquinho. Quando você voltar, eu vou botar você no meu colo e vou mostrar você o bordado de cima para baixo. Pegou o filho no colo, mostrou o bordado de cima para baixo. Havia beleza, havia harmonia, havia propósito, havia sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes você está muito desesperado, que você está com uma criança sentado aos pés de uma mãe. Você está olhando para a vida pelo avesso. Você só vê linhas desencontradas, você não vê sentido, você não vê harmonia, você não vê propósito. Mas haverá um dia em que Deus vai sentar você no seu colo e vai mostrar de cima para baixo o que Ele está fazendo na sua vida. A Bíblia diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas aqueles discípulos tinham uma segunda crise, uma segunda tensão para vivenciar. Qual era essa tensão? Como conciliar uma ordem de Jesus com a tempestade? Se você ler o versículo 35, está escrito lá: Jesus disse: passemos para outra margem. Ora, como é que você vai entender que Jesus dá uma ordem para você e quando você obedece a ordem, você enfrenta um problema? Entender a tempestade atrás do profeta Jonas, que estava fugindo de Deus e desobedecendo a Deus, faz sentido para nós. Mas como você vai entender que está enfrentando uma tempestade exatamente porque está obedecendo, exatamente porque está no centro da vontade de Deus? Quando Saulo de Tarso foi convertido a Cristo no caminho de Damasco, o Senhor Jesus disse para Ananias: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido, eu enviarei para longe aos gentios. E agora este homem que é enviado por Deus, parece que estava tudo tranquilo, mas desde o começo do seu ministério ele enfrenta a tempestade. Ele vai ser perseguido em Damasco, ele vai ser rejeitado em Jerusalém, ele vai ser abandonado em Tarso, ele vai ser apedrejado em Listra, ele vai ser surrado em Filipos, jogado numa cadeia, ele vai ser enxotado de Tessalônica, ele vai ser escorraçado de Bereia, ele vai ser chamado de tagarela em Atenas, ele vai ser chamado de impostor em Corinto, ele vai enfrentar feras em Éfeso, ele vai ser preso em Jerusalém, ele vai ser acusado em Cesareia, ele vai enfrentar um naufrágio para Roma, ele vai ser picado por uma cobra em Malta, ele vai chegar em Roma algemado. Mas esse homem não está desesperado, esse homem não está decepcionado com Deus, esse homem não está amargurado com a vida. Ele escreve da prisão dizendo: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Não há acaso, não há coincidência, não há azar. Eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo, eu sou embaixador em cadeias. É Deus quem está no controle da minha vida. Talvez aqueles discípulos enfrentassem um outro drama, para perguntar:
Mestre, não te importa que pereçamos? Qual o drama? É o drama, amados irmãos, de ter a sensação de que na hora do seu aperto mais angustiante, parece que Deus está dormindo. Parece que Deus está demorando demais em nos socorrer. Você já sentiu isso? Você já passou por esse drama da demora de Deus na sua vida? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui já está orando por uma causa há mais de 5 anos? Levanta a mão, por favor. Há mais de 5 anos. Várias pessoas. Você já teve a sensação às vezes de que está demorando? Irmãos, na hora que aquela tempestade estava mais vociferante, mais perigosa, Jesus estava dormindo. Naquela hora parecia que os céus estavam em silêncio para eles. Tem hora que a sensação que você tem é essa, que o braço de Deus está encolhido, que o ouvido de Deus está fechado, e que você está sozinho, jogado de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. Foi a sensação de Asaf, quando ele diz lá no Salmo 73, que houve um dia na vida dele, que ele entrou em crise, porque ele olhou da sua janela e viu o ímpio prosperando, o ímpio que blasfemava contra Deus, o ímpio que não levava Deus a sério, o ímpio, tudo que botava a mão dava dinheiro, ele tinha saúde, o seu corpo era até bronzeado, ele tinha amigos, ele não tinha canseira, ele não tinha preocupações, ele não tinha enfado, tudo dava certo na vida dele, e Asaf olhou para ele mesmo e disse: meu Deus, eu lavo a mão na inocência, eu purifico o meu coração, e toda manhã eu sou castigado, todo dia um problema, todo dia uma luta, todo dia um castigo, todo dia uma prova, todo dia uma tempestade. Eu vou, Deus, achar que a vida do ímpio é melhor do que a minha. Até o dia, diz ele, que entrou na casa de Deus e atirou com o fim do ímpio. A única coisa que o ímpio tinha era dinheiro, só dinheiro. John Rockefeller disse que o homem mais pobre que ele conheceu é o homem que só tem dinheiro. E como ele não pode levar um centavo depois que parte desta vida, então ele é muito miserável, ele não tem nada. Quando John Rockefeller morreu, primeiro milionário do mundo, perguntaram para o contador dele no cemitério: quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador respondeu: ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Asaf entendeu isso: meu Deus, eu tenho o Senhor, tu és. Ele criou, não há um centímetro deste vasto universo sem que Deus esteja lá, governando, absoluto, com o seu poder maravilhoso. Mas agora o texto prossegue, capítulo 5, versículo 1 a 20, e diz o texto que agora Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus chega em Gadara, uma terra estrangeira, num despenhadeiro, depois de uma noite de tempestade, num cemitério, onde tem um homem nu, onde tem um homem desvaiado, um homem louco, um homem endemoniado, ferindo-se com pedras, gritando dia e noite, e este homem não suportava cadeias, ele quebrava as cadeias, ele era furioso, era um ser absolutamente execrado da sociedade, e diz a Bíblia que Jesus Cristo vai lá para curá-lo, para libertá-lo, para perdoá-lo, para salvá-lo, para restaurá-lo e para enviá-lo de volta à sua terra como missionário. Este homem tinha dentro de si 6.000 demônios, uma legião de demônios, capaz de levar 2.000 povos ao abismo. Quer dizer para você, querido, que você não precisa ter medo de demônio, você não precisa ter medo do diabo, você não precisa ter medo do inferno. A Bíblia nunca nos manda ter medo do diabo, a Bíblia nos manda ter medo de Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de nós. É o Senhor Deus que governa a nossa vida, é o Senhor Deus que está no controle da nossa vida, e o diabo não pode tocar-nos se Deus é aquele que nos protege, se Deus é aquele que é o nosso escudo e fortaleza. Bendito seja o Senhor. Mas o texto prossegue, e se você notar em seguida esse relato a partir do verso 21, do capítulo 5 de Marcos, Jesus vai curar uma mulher hemorrágica, 12 anos, que vivendo esse drama da hemorragia, aquela mulher estava esvaindo-se em sangue, aquela mulher cerimonialmente estava impura, não podia conviver com a família, não podia entrar na sinagoga, não podia ir no templo adorar, não podia conviver com as pessoas, ela vivia cabisbaixa, ela estava completamente enfraquecida, ela já tinha perdido os seus recursos, ela estava envergonhada, humilhada e completamente sem poder para restaurar a sua saúde. E diz a Bíblia que ela pensou: no dia que eu tocar na orla das vestes de Jesus, a minha hemorragia será
será estancada. Eu quero dizer para você que o Jesus a quem servimos e adoramos tem todo o poder e toda a autoridade sobre a enfermidade. Ele é o mesmo que andou curando os leprosos, é o mesmo que deu vista aos cegos, é o mesmo que deu audição aos surdos, é o mesmo que levantou os paralíticos, é o mesmo que tem todo o poder sobre toda a doença. Há alguns meses eu fui fazer uma visita no hospital militar em Vitória. Era no meio da tarde. Quando eu me aproximava do portão do hospital, eu vi 3 pessoas assentadas na calçada. Quando cheguei um pouco mais perto, as pessoas me conheciam, me chamaram pelo nome. Quando eu cheguei perto, eram pessoas da minha cidade. Lá estava uma moça chamada Sarita, 19 anos, desenganada dos médicos da sua cidade, com um tumor maligno tomando todo o seu abdômen, desenganada da medicina da sua cidade. Recomendaram-na para que ela fosse urgentemente para Vitória, tinha que se internar num CTI para fazer um tratamento de emergência. Ela não tinha plano de saúde, estava sem recursos, chegou no hospital, não tinha vaga para ela estava desesperada. Eu entrei no hospital, conversei com o diretor, mais de 1 hora, ele disse, não tem jeito, não tem vaga, não tem como receber essa moça aqui. E eu voltei para Sarita, lá na rua, e disse, Sarita, não tem vaga para você nesse hospital, mas nós podemos fazer uma coisa, nós podemos pedir àquele que tem todo o poder, e tem toda a autoridade dos céus e da terra. E ali na rua mesmo, eu impus as mãos sobre a Sarita e disse, meu Deus, tu és poderoso, tu podes ouvir o nosso clamor, e tu podes resolver o problema dessa menina. Naquele mesmo momento, chega uma pessoa e disse, ela tem um primo que é médico em São Mateus, e em São Mateus tem CTI, vamos dar uma ligada para ele, quem sabe tem vaga lá. Ligaram e disseram, e o médico que atendeu, era primo dela, disse, pode trazer a Sarita, aqui tem vaga, eu vou cuidar dela. 180 quilômetros de Vitória a São Mateus. Quando chegou lá, mostrou os exames, mostrou a gravidade do problema. O médico olhou, constatou o problema, botou numa maca para fazer o exame local e já achou muito esquisito, porque não conseguiu ver nada. Passou por exames meticulosos, não existia absolutamente mais nada no seu ventre, e a Sarita foi liberada para voltar para sua casa completamente curada naquele dia. Eu estive em Nova Venécia 10 dias depois, visitando a igreja, pregando lá, e a Sarita dava testemunho do que Deus fizer em sua vida. Eu não estou dizendo para você que todas as pessoas pelas quais você vai orar, que Deus vai curar. O que eu estou lhe dizendo é que se Deus quiser, tem jeito. Se Jesus quiser, Ele tem poder para curar toda a enfermidade. Mas o texto prossegue. E agora diz a Bíblia que Jesus vai à casa de Jairo, líder da sinagoga, cuja filhinha única, 12 anos, está morta. E Jesus entra naquela casa, pega aquela menina pela mão e diz, Talita, cumi. E a menina acorda viva, ressurreta, porque Jesus também tem poder sobre a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele rompeu o túmulo de dentro para fora. Eu quero dizer para você, amado, você precisa ter fé e não medo, porque o Jesus que está com você é o Jesus que tem poder sobre a natureza, é o Jesus que tem poder sobre os demônios, é o Jesus que tem poder sobre a enfermidade, e é o Jesus que tem poder sobre a morte. E eu quero terminar agora, examinando com vocês a última pergunta. A última pergunta do texto é uma pergunta feita entre os discípulos. Versículo 41. Depois desse milagre, os discípulos impressionados, amedrontados, encantados com o poder de Deus, perguntam uns aos outros, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Sabe por que Deus permite tempestade na sua vida? Não é para destruir você. Não é porque Deus é sábio, quer ver você sofrer. Sabe por que Deus permite tempestade na sua vida? É porque Ele quer que você tenha uma experiência profunda, real e pessoal com Ele. Deus não quer que você tenha uma fé de segunda mão. Deus não quer que você apenas creia no Deus de seus pais. Lembra lá de Jacó quando fugia da sua terra? Ele chegou em Betel e disse,
Deus é o Deus de Abraão e é o Deus de Isaac, mas não diz que era o Deus de Jacó. Talvez você conheça apenas o Deus do seu avô, o Deus da sua avó, o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, mas Deus quer ser o Deus da sua vida, da sua experiência. Depois que eles passaram por essa tempestade, eles têm uma visão mais clara, mais profunda, mais real de quem é Jesus na vida deles. E eles perguntam: quem é este? Foi só depois que Jó passou pelas tempestades da sua vida, de perder os seus bens, de perder a sua saúde, de perder os seus filhos, de perder o apoio da sua mulher, de perder a compreensão dos seus amigos, e depois de Deus restaurá-lo, que ele pôde dizer: eu te conheci só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E nós poderíamos responder: este é o Criador dos céus e da terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Quem é este? Este é aquele Rei da Glória, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quem é este? Este é aquele que foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, e andou por toda parte fazendo bem, e libertando os encarcerados do diabo. Quem é este? Este é aquele que curou os enfermos, este é aquele que purificou os leprosos, este é aquele que ressuscitou os mortos, este é aquele que levantou os paralíticos, este é aquele que deu vista aos cegos, este é aquele que ergueu os caídos. Quem é este? Este é aquele que amou você e que não se envergonhou de você e pingou o sangue lá no Getsemane por você. Quem é este? Este é aquele que foi à cruz por amor a você, que não se humilhou, que não se envergonhou de sofrer morte humilhante e morte de cruz por você. Quem é este? Este é aquele que rendeu o seu espírito na mão do Pai, para que você pudesse ser perdoado, justificado, resgatado e lavado em seu sangue. Quem é este? Este é aquele que ressuscitou dentre os mortos, rompeu os grilhões da morte, desbaratou o inferno, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre a morte e adquiriu para você eterna redenção. Quem é este? Este é aquele que voltou aos céus, está sentado à destra de Deus e intercede por você e reina e governa todo o universo. Quem é este? Este é o Rei da Glória, que há de vir com majestade e poder e clamor de trombetas para buscar você, para reinar com você para sempre e sempre e sempre e sempre e sempre. Louvado seja o seu nome. Quem é este? Este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei se você já conhece esse Jesus, sua própria experiência. Eu não sei se você já o conhece como Deus da sua vida. Não apenas eu não estou lhe perguntando se você é filho de crente, se você é presbiteriano, se você é batista, se você é metodista, se você é católico. Eu não estou perguntando se você é membro da igreja, se você faz parte da escola dominical da sua igreja. Eu não estou perguntando se você já lê a sua Bíblia, se você faz oração. A minha pergunta nesta noite é se você já conhece Jesus Cristo como Deus vivo, todo-poderoso, Deus da sua vida, em quem você confia, em quem você busca refúgio, em quem você já tem a alegria da salvação. Hoje você pode conhecer, talvez dizer para as pessoas que estão à sua volta: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Curva sua fronte, por favor. Nós vamos orar com Deus. Você veio aqui nesta noite e anseia de toda a sua alma entregar a sua vida a este Jesus, que acalma a tempestade, que acalma o seu coração, que conduz você em segurança para o povo divinal, perdoando seus pecados, dando a você vida eterna. Se você quer ter uma experiência real, pessoal, profunda com esse Jesus, quero encorajar você agora mesmo, colocar a sua vida nas mãos deste que não se envergonhou de você, foi a cruz por amor a você. E nesse momento você se renda a Ele, que nesse momento você se entregue a Ele, que você saia daqui seguro, que você saia daqui perdoado, restaurado,
e liberto por Jesus. Você que está aqui na quadra assistindo pelo telão, eu quero dizer para você que este Jesus ama você, que Ele se importa com você, que você é importante para Ele, que hoje Ele pode acalmar o seu coração e acalmar as tempestades da sua vida. Entregue o seu coração para Ele. Bendito é o teu nome, Senhor, porque nesta noite Tu revelaste a nós, por meio da Tua palavra, a grandeza, a majestade, o poder, o amor, a graça do Senhor Jesus. E nós te pedimos, ó Deus, que pelo Teu Espírito Tu apliques esta palavra no nosso coração, que haja salvação nesta casa, que haja consolo, que haja restauração, que haja reconciliação, que haja o começo de uma nova caminhada na Tua presença, para que a glória seja do Teu Filho Jesus, e para que a Tua igreja possa espalhar por essa cidade uma grande pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E esta igreja possa também responder: este é o nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém. Amém.